Bem-vindos a um programa especial do Educa Week, feito em parceria com a Mileto, uma startup que conecta as empresas ao estagiário do futuro, o estudante de ensino médio técnico. Para esse programa, nós convidamos alguns dos principais líderes de RH do Brasil para conversar sobre como a educação impacta o futuro do trabalho. Eu sou Juliano Amaral, CEO e cofundador da Mileto, e tive o privilégio de ter sido entrevistador dessas pessoas. Vocês vão perceber, pelos sons do fundo, que essas entrevistas foram gravadas ao vivo, durante o Educa Week, ali na vibração desse evento que é o evento mais transformador da educação brasileira. Essas entrevistas estão sendo divulgadas nos canais oficiais do evento, no Spotify e no YouTube, então aproveitem para seguir os canais e acompanhar as entrevistas. Então, vamos lá para o episódio, espero que vocês aproveitem. Bem-vindos a essa entrevista aqui do Educa Week 2025, que é a 9ª edição do Educa Week, mas a primeira que a gente lançou essa inovação para o evento, que é um programa de entrevistas com líderes de RH de empresas muito relevantes para o nosso país, trazendo eles como a voz do mercado de trabalho, que é um ator na sociedade muito importante. E o mundo da educação está evoluindo, se desenvolvendo, olhando para o futuro. Então é muito rico para esse processo ouvir diferentes atores da sociedade e essas entrevistas aqui são muito especiais para acrescentar para esse debate. Eu sou Juliano Amaral, CEO e cofundador da Mileto, uma plataforma de estágio para jovens de ensino médio. E tive um privilégio incrível, porque eu estou aprendendo demais, conhecendo pessoas muito legais que vieram aqui também para contribuir com a educação, estando numa cadeira que recebe e cuida das pessoas nessas grandes empresas. E agora eu estou aqui com a Suzana, que lidera a vertical de pessoas no Nubank, que é uma marca aí já bem conhecida dos brasileiros e uma marca empregadora, inclusive, muito forte. Então, muitos jovens têm o sonho de trabalhar no Nubank. Então, acho que essa entrevista aqui vai trazer muita coisa rica aí para o debate. Suzana, obrigado por aceitar o convite. Obrigada a você, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui e falar de um tema que eu gosto muito, que é o desenvolvimento de talentos. Legal. Suzana, acho que aí para a gente aquecer os motores aqui, acho que as pessoas conhecem muito a marca do Nubank, o roxinho, o aplicativo, o cartão, mas dá um panorama geral melhor para nós, com números, inclusive falando de pessoas. Claro. Bom, o Nubank, ele tem atualmente mais de 120 milhões de clientes. A gente está presente no Brasil, no México e na Colômbia. Fatura mais de 3 bilhões. A gente tem mais de 9 mil funcionários, crescendo exponencialmente e todos os dias lá fazendo o extraordinário acontecer. O Nubank é muito forte, não só da marca, mas da nossa cultura. Então, o Davi Vélez, que é o nosso fundador, ele costuma dizer que o que os clientes consomem do Nubank é a cultura, porque a cultura se traduz na nossa estratégia, que se traduz na nossa marca e nos nossos produtos. Então, é muito bacana estar lá no dia a dia, podendo viver e experimentar essa cultura na prática. E eu acho que você tocou num ponto importante, porque cultura também é um tema super central em escola. Acho que em escola, você anda pela escola, você também sente a cultura, conversando com as pessoas e como tem diferenças de cultura e que impactam muito no aprendizado do aluno. E o Nubank, eu também, estando no mercado de trabalho, também reconheço. Eu acho que o mercado de trabalho hoje, quando alguém sai tem alguém que já foi do Nubank, até parece que já sabe um pouco o que esperar, de pessoas de alta capacidade, de muita intensidade de entrega, enfim, acho que eu nunca trabalhei no Nubank, mas acho que já senti de fora. É isso mesmo. A gente costuma dizer que a cultura é como a gente vive os nossos valores no dia a dia. E a gente tem 5 valores. Queremos que os nossos clientes nos amem fanaticamente. Todos nós somos donos, não inquilinos. Então a gente tem uma atitude de dono. Desafiamos o status quo, né? A gente é faminto, a gente está sempre desafiando o status quo. A gente busca eficiência inteligente e a gente tem times fortes e diversos. E esses valores, eles norteiam as tomadas de decisões dentro do Nubank. Então, quando a gente está contratando as pessoas, desenvolvendo as pessoas, a gente está sempre olhando esses 5 valores. E como você disse, né, eu também acredito que na vida de um estudante que se torna um profissional, os valores que foram importantes na formação dele
são carregados para a vida profissional. E depois eles vão sendo lapidados pelos valores e pela cultura das empresas em que esse jovem profissional vai passando e vai se desenvolvendo. E eu acho que eu estou parando na primeira pergunta, quando eu tenho insight eu paro um pouco a entrevista, porque eu acho que isso é uma mensagem importante, porque você consegue uma intencionalidade na cultura, mas ela acontece no sutil, né? Não é visível. E eu acho que isso é uma realidade nas escolas também. Refletir que valores que a gente está colocando em intencionalidade e se isso também tem uma intencionalidade que está indo para a prática, porque os alunos absorvem e isso é um componente fundamental da educação. Mensagem importante para a educação que a gente vê no mercado de trabalho. E aí, Suzana, conta um pouco também para o pessoal te conhecer da sua carreira, como você chegou até o Nubank e começando da educação, por favor. Claro, claro. Então, eu sou Suzana Kubrick, eu sou mãe da Sara e da Sofia, gosto de falar isso quando eu estou me apresentando, porque eu acho que isso faz parte, né, da minha pessoa e também da minha formação, porque depois que eu virei mãe, eu acho que a gente desenvolve um monte de habilidades que são transferíveis para o nosso dia a dia no trabalho. Eu estudei no Colégio Rio Branco. Na verdade, eu comecei estudando no Renascença e eu fui alfabetizada em português e em hebraico ao mesmo tempo e eu tive muita dificuldade. Então, a alfabetização foi muito difícil para mim e aí meus pais acabaram mudando a gente de escola e na segunda série, né, como era chamado naquela época, eu fui para o Rio Branco e fiz todo o resto da minha educação né, da escola, parte da escola no Rio Branco. Tenho uma irmã mais velha e no Rio Branco tem um prêmio que chamava Prêmio Rotary, que o melhor aluno da classe ganhava o prêmio. E minha irmã ganhava o prêmio todos os anos. E eu nunca ganhei o Prêmio Rotary. Então eu tenho uma grande frustração de nunca ter ganhado. E eu acho que isso também me moldou como pessoa e como profissional. Saber lidar com essa frustração de estar olhando para uma pessoa que eu admiro e que ganhava o prêmio e eu que não conseguia ganhar o prêmio, né? E às vezes até me questionando da minha competência e da minha capacidade. Aprendi que a gente não deve se comparar, né? Porque cada um tem seu caminho, cada um tem suas skills e vai ter o seu caminho na vida. Me formei no colégio e fui fazer faculdade. Eu decidi fazer administração de empresas. Eu saí do colégio, eu tinha 16 anos, porque eu faço aniversário em novembro. Então eu terminei a escola com 16, logo depois fiz 17. Entrei na FAAP, fui fazer administração de empresas na FAAP. E eu acho que muito por esse medo de falhar que eu tinha, né, de estar sempre olhando e achando que eu podia falhar, eu decidi não fazer um ano de cursinho e tentar uma faculdade pública ou tentar alguma outra faculdade. Eu decidi aproveitar que eu tinha passado na FAAP e cursar o curso de administração de empresas lá. Fiz noturno e logo no segundo ano já comecei a estagiar. Fiz um estágio de administração geral na Motorola e depois fiz um estágio na Unilever, onde eu entrei para a minha vida profissional. Logo depois da faculdade, eu engatei numa pós-graduação. Eu sempre tive muita pressa de fazer as coisas, então logo depois eu engatei numa pós-graduação, fiz uma pós em RH na própria FAAP, e depois da primeira pós fiz uma segunda pós-graduação em gestão da mudança pela FGV. Aí dei um tempo nos estudos e em 2011, trabalhando na Novartis, né, também na área de recursos humanos, eu fiz parte de um programa de educação corporativa que a Novartis tinha, que era um MBA in Company, junto com a Florida International University, um programa super bacana, onde eles fizeram parceria com diversas universidades na América Latina, e aí tinham módulos, a cada 2, 3 meses tinham módulos de uma semana em cada uma dessas universidades. Então eu tenho esse MBA in Company pela Florida International University. Adoro estudar, adoro aprender. Depois desse MBA, aí tive minhas 2 filhas e acabei não fazendo mais nenhum curso formal, mas estou sempre me atualizando, sempre fazendo algum curso de curta duração, na Singularity ou em alguma plataforma, porque eu super acredito na importância da gente se manter atualizado e se manter aprendendo no dia a dia. Eu acho que não para essa velocidade, né, dos ciclos, toda hora a gente tem que se atualizar.
daqui a pouco eu acho que vai estar, já de uma certa forma já está, na jornada de trabalho, hora de estudo, literal, porque não dá mais para ficar, se você ficar muito tempo só executando, daqui a pouco você já não está com os melhores métodos. Né? É verdade, é verdade. O que a gente acredita do ponto de vista, que eu acredito do ponto de vista de RH, e a gente aplica isso no Nubank, é que o aprendizado ele tem que ser um misto, né? Que a gente tem que aprender on the job, que você tem que pôr a mão na massa. Tudo que você faz de novo, um projeto novo, um time novo, uma empresa nova, você está aprendendo ali no seu dia a dia. O que você tem que garantir é que você faça pausa para fazer reflexão sobre esse aprendizado, porque só sair fazendo e não parar para refletir o que você aprendeu, você acaba não capturando, né, esse aprendizado de uma forma tão robusta. Você tem que aprender com os outros, então a gente acredita muito em comunidades de prática, em trocas, em mentoria, em grupos de discussão. A gente usa uma plataforma que chama Slack. A gente tem vários canais de Slack onde as pessoas estão trocando ideias, experiências, aprendizados e assim por diante, ajudando umas às outras. E o aprendizado formal, que é, né, a sala de aula, o tempo de estudo, que também faz parte desse mix da forma como as pessoas devem aprender. E, bom, você falou que o Nubank tem 9 mil pessoas aproximadamente. É isso. Então já conta pra gente um pouco de jovens talentos. Então, que programas vocês têm e até o número deles aí dentro desses 9 mil e como está funcionando hoje isso? Legal. Hoje a gente tem um programa de jovem aprendiz, por volta de 70 profissionais, e temos também um programa de estágio. No Brasil são 180 vagas, a gente até está no processo de seleção da nova turma de estagiários, mas eu acredito que não são só esses programas de jovem aprendiz e de estágio que formam a nossa base de jovens talentos, né? 40% da minha população é do nível que a gente chama IC4, que é o nível de entrada. Obviamente, esse nível de entrada tem pessoas com muitos anos de experiência, né? Porque às vezes mudou de carreira ou etc. Então, é um nível de entrada que ele dura bastante tempo, mas a gente acredita muito em trazer talentos do mercado, desenvolver internamente, potencializar para que eles possam crescer e se desenvolver dentro da empresa. Perfeito. Bom, então, como a gente conversou um pouquinho antes, eu tenho um insight aqui que eu já quero que você traga. Você falou que vocês estão com 180 vagas de estágio, mas quantos inscritos? A gente teve 35 mil inscritos. 35 mil. Impressionante, né? Acho que no mundo da educação a gente conhece o candidato vaga das universidades ou dos vestibulinhos, enfim. E aqui, sei lá, aqui a gente está falando de 500 mais ou menos? 500 candidatos por vaga, é muita coisa, e mostra inclusive a força que tem nesses programas de entrada, muitos jovens de fato querem trabalhar lá. E aí imagino que deve ser um processo seletivo bem diferenciado, como que funciona? Vou te contar, Juliano, até um outro insight interessante. A gente fez um programa de entrada no México recentemente, e eu tinha 40 vagas, e eu tive mais ou menos 18 mil inscritos, e eu não consegui preencher as 40 vagas. Eu preenchi 33 vagas, porque a gente não teve candidatos que passaram realmente pelo nosso funil. Então, o nosso princípio eu tenho a vaga. Se eu achar o talento, a gente preenche a vaga. Se eu não achar o talento, eu não preencho a vaga. Então, realmente, não é só a conversão de candidato por vaga, mas também a qualidade do talento e como que ele vai passar por essas etapas do processo seletivo. Então a gente tem... Peraí, deixa eu... Só porque esse insight ele é muito interessante. Assim, na hora que você falou, já me fez pensar uma coisa que também é uma mensagem muito importante. Usa-se muito um termo, ser competitivo. Que eu, pessoalmente, eu sempre me questionava sobre isso. Eu falava assim, puxa, eu sei que tem concorrência nas coisas, mas não me atrai como objetivo em si uma coisa tão relativa, competitiva. Então, depende muito da pessoa do lado. E quando você fala de um processo seletivo desse, me brilha muito mais os olhos no sentido de você deve buscar se capacitar para ser o melhor de si, ponto. Porque muitas vezes não adianta, a pessoa ganhou da concorrência, mas não atingiu o necessário para É isso mesmo. A gente não está comparando. Só ser melhor que os outros. A gente não está comparando os candidatos entre eles. E já teve momentos em que a gente tinha mais candidatos aprovados e que a gente achou vaga, né? Então, assim, a gente compara o candidato com um critério, né? Com uma barra.
Então, a gente tem todas as nossas rúbricas do que a gente está olhando e buscando nesse candidato, que tem a ver com a nossa cultura. Então, a gente, em todas as etapas do processo seletivo, a gente está avaliando como que essa pessoa demonstra os valores do Nubank na prática, né? Se ela tem realmente um foco no cliente, se ela tem apetite, se ela gosta do não convencional, se ela não se incomoda com velocidade de mudança, né? Se ela gosta daquilo, aquilo motiva, se ela está afim, se ela quer realmente mergulhar de cabeça e lidar com essa intensidade, né? O Nubank já é uma empresa grande, mas a gente tem um espírito de startup. Então as coisas acontecem muito rápidas, de uma forma muito intensa. E tem gente que não quer, e está tudo bem, né? Então você também tem que saber se a empresa em que você está tentando trabalhar e que você quer trabalhar tem um fit, tem uma conexão com o que você quer e com o que você gosta, né? E eu acho que a característica mais importante para ingressar no Nubank, para ingressar no mercado de trabalho, é a vontade, né? É você querer, você tá com aquele sangue no olho. Existe uma expressão em inglês, né, que fala, é mais importante você ter o will, que é esse desejo, do que o skill, que é a competência. Porque a competência técnica você desenvolve, né? Todo mundo consegue aprender. Mas se você não tem a vontade eu não consigo te ensinar, né? Então, partindo de uma pessoa com garra, com vontade, com sangue no olho, o skill ela desenvolve, né? É isso que a gente acredita. Nossa, e isso me lembrou de um ponto, né? Acho que lá no passado, principalmente, tinha muito aquela dica para entrevista, que era estude sobre a empresa antes de ir para a entrevista. E quando você me fala isso de vontade, eu penso assim, nossa, estudar sobre a empresa é 10% da história. É o mínimo, ela não dá nem para começar a conversa. E hoje, com o nível de acesso de informação, é isso, você consegue entender até a cultura, como funciona o trabalho, sem nem conversar com o entrevistador. Então, eu acho que é natural isso, principalmente nas empresas de mais desempenho, que elas busquem assim, aquela pessoa que ela já viu, ela sabe onde ela está, ela não está vendo aquela cadeira como um emprego, ela está vendo como uma embarcação que vai cruzar um oceano. Só que ela sabe para onde está indo. Eu estou subindo num barco, eu não sei direito para onde está indo. A conversa mal evolui, né? Não é só estudar e conhecer da empresa, é experimentar os produtos, ter um ponto de vista, saber o que dá para melhorar, ter uma capacidade crítica, onde você vai falar assim, olha, eu sou cliente do Nubank, esse fluxo aqui eu acho que poderia melhorar assim, 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 já mandei a sugestão no canal de atendimento. Então, não é só o interesse e a vontade, mas é também a atitude atrelada a esse interesse e essa vontade, né? Muito bom. E aí, e como vocês avaliam? Porque eu tenho visto sair muito por aí métodos muito tecnológicos para o processo seletivo que chamam a atenção, né? Quão pronto será que a gente está para colocar uma inteligência artificial numa etapa? Eu ainda fico com bastante dúvida se essa é uma eficiência inteligente. A gente tem experimentado algumas coisas de inteligência artificial, mas eu concordo com você, ainda não estamos lá, né, para poder pivotar completamente. Então a gente tem uma primeira avaliação, né, um primeiro filtro da inscrição, e aí tem alguns critérios que podem ser desclassificatórios, né, ano de formação, local de trabalho, então tem alguns filtros. Depois a gente tem uma etapa onde o candidato passa por entrevistas, passa por painel, dependendo da carreira, né? Dependendo de qual é a carreira e qual que é o curso, tem etapas que são técnicas. Então, para engenheiros a gente faz às vezes um peer coding, para cientistas de dados a gente faz um case mais analítico. Então a gente tem etapas mais técnicas, né, até a última etapa, que é uma entrevista com o gestor e a oferta. Então, são várias etapas que a gente tem, né? Tem um funil, a gente tem a conversão em cada etapa do funil para conseguir chegar nos nossos candidatos finalistas, né? E eu acho que a seleção ela não acaba aí, né? Eu acho que é uma ilusão de que o processo seletivo ele acaba quando a gente passa do vestibular ou quando a gente consegue um emprego. Você está sendo escolhido e selecionado todos os dias. Né? Então, o como você está trabalhando, o que você está fazendo, como você está se desempenhando, quanto de resultado você está trazendo, o que você está buscando aprender.
o alinhamento com os valores. Então, eu acho que no momento que você está dentro da empresa, você acaba se habituando com essa avaliação constante, com essa vontade de sempre querer mais, se superar, fazer melhor, porque no Nubank a gente está cercado de profissionais muito competentes. Então, quando você está cercado de gente muito boa, isso te alavanca para cima, né? Então, você vai sempre melhorando, melhorando e querendo melhorar cada vez mais, né? Não, e essa imagem do avaliando sempre é muito interessante, porque para mim ela reforça a importância de você realmente ir ao máximo no processo de eu quero estar ali, porque eu vejo às vezes muitas pessoas que ela se esforça muito para um processo seletivo porque ela quer passar. Mas se você passar e depois chegar lá dentro e não gostar, ou não se alinhar, não se identificar e vice-versa, é uma jornada que vai ser difícil, provavelmente vai ser curta, e ter passado no processo seletivo vai ser muito pouco. Vai ser, não vai representar. A gente fazer a imagem, de fato, linkar aquilo que a gente está buscando no caminho com o que você realmente quer. E passar num processo. Na verdade, você quer o sucesso, ou você quer um retorno de algum tipo, ou você quer se satisfazer, se autorrealizar. E é muito mais do que só um processo seletivo. E o que eu digo assim, o que a gente observa nos jovens de hoje é que eles não estão acostumados com a frustração. Então também, obviamente, você passa no processo seletivo, você começa a trabalhar, tem o ônus e o bônus, tem as coisas boas e tem as coisas não tão bacanas, né? Então, eu acho que também é um processo de uma curva de aprendizado do jovem saber o que ele vai enfrentar no mercado de trabalho, né? Tem cobrança, tem resultado, tem longas jornadas, tem frustração, tem erro, tem feedback, mas tem um monte de coisa legal também. Tem aprendizado, tem projeto, tem vitórias onde você entrega projetos super bacanas. Então, eu acho que é sempre uma via de mão dupla, né? A gente costuma dizer... A gente acabou de revisar o nosso Employer Branding do Nubank. O Employer Branding é a marca empregadora, é como o Nubank se posiciona para o mercado, para as pessoas saberem o que podem esperar vindo trabalhar com a gente. Então a gente fez uma atualização dessa nossa marca empregadora. E a gente usa um conceito que é o do give and get, ou seja, o que eu como empresa vou dar para você, funcionário ou candidato, e o que eu espero em troca, que você como funcionário ou candidato vai me dar na empresa. E é um contrato, né? É uma via de mão dupla. E tem que funcionar para os dois lados. Então, se a gente tem esse combinado muito bem feito, a chance de frustração dos dois lados é muito menor. E aí a gente tem funcionários muito mais satisfeitos, candidatos que sabem o que esperar da empresa e que com isso a gente consegue uma performance melhor e uma evolução da nossa cultura. E isso está linkando para mim com o ponto que a gente falou antes de competitividade, concorrer ou se encontrar. Por quê? Acho que assim, com tanta tecnologia, com tanto que o mundo está mudando e abrindo possibilidades para os jovens, é muito diferente de um passado, acho que, sei lá, no nosso começo, que era assim, não tinha muitas vagas boas e o seu grande desafio era, de fato, concorrer. Como que eu vou conseguir aquela vaga que tem um monte de gente pronta para conseguir e eu preciso ganhar delas? E hoje, na verdade, vai sobrar vaga, porque tem coisa que não é vaga. É assim, com a inteligência artificial você monta um negócio próprio e ponto. Então, não vai faltar oportunidade. O que precisa ter é capacitação, como a gente falou, e identificação. Esse give and get é uma ótima imagem, porque conscientize-se, essa empresa precisa que você give isso e você vai get aquilo. O que eles vão te dar, o que eles vão give para você é o que você quer? E o que eles querem get é o que você tem para dar? É isso. E está disposto poder encontrar o match, né? Está disposto a dar? E só entra numa jornada se você entendeu isso aqui, se isso fez sentido para você. E não por concorrer. Então, passa a ser uma jornada, e aí a educação pode ajudar muito, um processo de consciência, desenvolver consciência para você perceber e saber escolher. E menos essa de você vai entrar no mundo competitivo e você precisa ganhar dos outros. É isso, eu vou contar uma história pessoal para ilustrar o que você está falando. Comentei com você, né, que eu fiz FAP, fiz um estágio na Motorola, depois eu fiz um estágio em recursos humanos na Unilever. E aí, enquanto eu estava fazendo o estágio, abriram as vagas de programa de trainee da Unilever.
E quem é estagiário da Unilever pode, naquela época pelo menos, né, há 20 e tantos anos atrás, quem era estagiário podia ser indicado pela diretoria para participar do programa de trainee, para participar do processo seletivo, para virar trainee na Unilever. E aí eu fiquei super na dúvida. O que eu faço? Eu quero ser indicada ou não quero ser indicada? Eu quero ser trainee ou eu prefiro ser efetivada? O que é melhor? E há 20 e tantos anos atrás, o programa de trainee da Unilever era... Né, as pessoas queriam entrar no trainee da Ambev, no trainee da Unilever. Era... Você entrou, você está feito, você vai virar gerente, sua carreira vai ser exponencial, etc. E eu estava super na dúvida. E aí eu conversei com o diretor de RH na época, o Ailton Brock, e aí ele falou para mim assim, depende do que você quer. Você quer arregaçar a manga, ralar, tá realmente entendendo o que acontece no dia a dia, rotacionar para várias outras áreas dentro do RH, executando o dia a dia, ou você quer estar mais no holofote, fazendo projetos, participando de treinamentos. Você pode até virar gerente mais rápido, mas você não vai ter feito o que o analista fez. Você vai cortar um caminho, mas você não vai ter feito o que o analista fez na carreira. O que você prefere? E não tem certo ou errado. E aí ele me ajudou com essa conceito. Eu falei assim, não, mas lá na frente, quando eu for gerente ou diretora, não vai ter sido importante eu ter feito o trabalho do analista? Né? Para eu poder entender o que ele fez, para poder opinar, etc. Óbvio que tinha um elemento que eu tinha muito medo de falhar, então eu tinha muito medo de me candidatar ao processo de trainee e não passar, né, por causa daquele histórico que eu contei para vocês. E eu acabei decidindo não querer, né? Óbvio, podia ter sido indicada, podia ter passado, podia ter sido indicada, não passado, podia ter querido e nem ter sido indicada, mas a primeira coisa que eu precisava decidir é, você quer ser indicada? E eu falei, eu não quero, eu prefiro a vaga de efetivação, prefiro tentar a vaga de efetivação. E aí eu fui efetivada como analista, fiquei 2 anos numa área, depois mudei para outra área dentro de RH, fui para uma fábrica, trabalhei na fábrica, daí virei gerente, trabalhei em outra área e 6 anos depois saí da Unilever. Então eu acho que é isso, né? É o give and get que você está olhando, o que você vai dar, o que você vai receber e o que aquilo que você vai receber vai informar o que vai acontecer com o seu futuro e você vai plantando essas sementinhas para colher posteriormente, né? Muito bom, muito bom. Acho que são escolhas, né? São escolhas e o jovem precisa estar pronto para fazê-las. E Suzana, vamos migrar agora já para um tema que está em todas as pautas, que é a inteligência artificial. Eu que acompanho o mercado de trabalho, sei que o Nubank está aí na vanguarda da tecnologia, inclusive sei pouco do que exatamente na inteligência artificial, mas sei que tem muita coisa. E aí a minha pergunta é sem viés, é um papel em branco da perspectiva de talentos, né? Mas Nubank e inteligência artificial, o que você tem para contar para a gente? Então, é impressionante, né? A velocidade com que o mundo está mudando é assustadora, né? E eu acho que a gente tem que estar sempre nos desafiando. E eu acho que é um desafio da gente desaprender para depois poder aprender, né? Então, eu acho que a gente tem todo esse desafio como pessoas mesmo nessa era da inteligência artificial. Então, eu quero falar da inteligência artificial em 3 aspectos, né? O Nubank está investindo muito em inteligência artificial para a parte de geração de receita. Então, a gente investe muito em inteligência artificial para os modelos de crédito. É a nossa principal alavanca de inteligência artificial. Talento de inteligência artificial é muito difícil de contratar. Cada pessoa que eu contrato e quer, né, uma joia ali, a gente coloca para os projetos de geração de receita, que o principal deles é as modelagens de crédito sendo melhoradas pela inteligência artificial. A gente comprou o ano passado uma empresa, a Hyperplane, incorporou eles e eles estão sendo fundamentais para nos ajudar a acelerar nossas pautas de inteligência artificial. Além da modelagem de crédito, a gente olha muito como a inteligência artificial pode ajudar no atendimento ao cliente, não em substituição ao ser humano, mas ajudando a argumentar o ser humano mesmo, potencializar com mais informações, com mais dados, com mais agilidade, para aquele atendimento ao cliente ser ainda mais especial e extraordinário para o nosso cliente.
E o terceiro ponto, que é onde as empresas estão mais investindo, mas que na ordem de prioridade é a terceira prioridade para o Nubank, que é o aumento de produtividade. Então, obviamente, a gente vem desafiando, a gente tem métricas e vem desafiando as pessoas no uso de inteligência artificial. A gente tem usado a inteligência artificial para gerar linhas de código, está desafiando os nossos engenheiros a fazer mais com menos. Então, com o mesmo número de engenheiros, eu consegui gerar muito mais throughput em termos de linhas de código. Eu realmente acredito que, da mesma forma que a gente teve outras transformações tecnológicas, né? O surgimento da internet, a bolha do .com, a transformação para plataformas mobile, a inteligência artificial vai mudar a forma como a gente interage com tecnologia, como a gente trabalha, mas eu não acredito na substituição do ser humano. Eu acredito que o ser humano ele vai encontrar o seu lugar e tudo o que puder ser feito por tecnologia vai passar a ser feito por tecnologia e o ser humano vai se transformar para poder ser ainda melhor e fazer coisas mais inovadoras, mais impressionantes, usando essa tecnologia ao seu favor. Em termos de vaga no mercado de trabalho, eu acho que pode transformar um pouco do perfil do profissional e das vagas no mercado de trabalho. O que me dá muita angústia e ansiedade hoje, parece que as vagas de entry level, que têm tarefas um pouco mais simples e menos complexas, são as que podem mais rapidamente ser substituídas por inteligência artificial. Então, se, vamos supor, eu paro de contratar essa base da pirâmide, porque essas tarefas podem ser feitas por inteligência artificial, como eu formo profissionais sêniores e com experiência para operar essa inteligência artificial, se eles não foram o analista que arregaçou a manga e fez, né, e produziu na base da pirâmide. Então, a formação de profissionais sêniores me preocupa. Se essa base da pirâmide puder ser substituída por inteligência artificial. E eu acho que não tem resposta, né? Não acho tem. Que a gente sempre está aqui para trazer reflexões para esse debate. Mas na sua fala, vê se faz sentido, assim, vê se conecta com o que você está falando, o que me fez pensar. Com o advento da tecnologia, ela tá viabilizando muito mais entregas completas. Então, assim, alguém jovem na ponta consegue montar rapidamente um produto pequeno, mas uma tecnologia que transforma, que consegue pegar um processo e colocar do outro lado. E aí, na sua fala, eu senti que como o mercado de trabalho está evoluindo para as pessoas serem geridas cada vez mais por diretriz e não por processo. Então, assim, mesmo o jovem, se a organização conseguir, ela quer que o jovem receba um desafio. E ele deu o resultado. E não um processo. E aí isso é uma mensagem para a educação, assim, como a gente prepara as pessoas para que ela chegue no trabalho e não vai ser cada vez menos faça atividade A, B, C, D e E. Gere tal resultado. Tal resultado. Já é assim, tá? Então, já é assim. O Nubank assim. já é assim, gere tal resultado. E eu acho que, porque o Nubank está na vanguarda, então eu acho que o mercado está indo nessa direção, mas eu acho que a tecnologia está fazendo a gente ir mais. Mais rápido, Então eu acho que cabe à educação, por exemplo, a educação já tem algo muito legal, por exemplo, como o estágio, porque o estágio ele é essa ponte, né? É para que quando a pessoa conclui o ciclo educacional, ela já teve alguma prática. Mas eu acho que essa da integração da prática é um dos debates mais quentes do momento. Quanto mais a gente puder que a educação tenha coisas que faça com que a pessoa consiga entregar valor na sociedade e não só adquira, acumule conhecimento, vai preparar ela para esse mundo de que os desafios vão ser dados mais cedo. De desafio e aí vai te dar um campo. Uma coisa incrível, né? O jovem gosta da liberdade, da autonomia. Eu acho isso muito comum, às vezes, no mercado de trabalho. Eu quero muita autonomia. Mas você sabe que tem um custo a autonomia. Não é fácil. Você, às vezes, está num mundo em que decidem por você, você vai ver que tinha uma parte boa nisso, que é muito mais tranquilo, de não ter que tomar decisão e correr risco. Então, o jovem vai ter que correr risco mais cedo, porque quando é dado o desafio, ele vai ter que tentar uma coisa que pode dar errado, né? pode dar certo, então ele vai ter que lidar com frustração tudo mais cedo. Então, quanto mais a gente puder
dentro da jornada educacional, cumprindo os currículos como tem que ser cumpridos, mas fazer com que o jovem saia com essa força emocional maior, ele está mais pronto para o mundo. Ele está mais preparado. E eu também acho que a inteligência artificial nos permite experimentar. Então, você pode não ser um especialista em design gráfico, mas você vai lá e consegue fazer alguma coisa. Então, eu acho que essa oportunidade de experimentar outras expertises, experimentar outras tecnologias, a inteligência artificial abre esse campo, né? Ele permite com que a gente seja um pouco mais generalista em alguns sentidos, né? Perfeito. Muito bom. E aí, já encaixando nesse debate, também um pouco papel em branco para você, como que vocês estão vendo, você especialmente, os caminhos de carreira? Assim, comparar os tradicionais e o que está mudando ou não está, então a questão de peso do diploma, com que idade, as questões de idade, papel em branco, assim, conta um pouco. A gente não acredita em contratar por pedigree, né? Porque é a universidade de primeira linha, a gente não olha isso. A gente acredita que a gente tem que trazer a pessoa que tem alinhamento com os nossos valores, tem muita vontade, quer aprender, quer se desenvolver, tem garra, tá afim. Eu acho que esses são os aspectos cada vez mais importantes, né? Agora, quando a gente fala... Só para dar um exemplo disso que você falou, por exemplo, nos 33 mil inscritos lá do programa de estágio, os jovens de diferentes universidades, independente da reputação, competem de igual a igual. A gente nem olha isso. Então, se você perguntar para mim quantos % é de faculdade XYZ, não sei, isso não é um critério de avaliação. Tá bom. Né? Então, critério superior, tem que estar... Me desculpe se eu estiver falando errado, mas tem que estar no penúltimo ano da faculdade. Tem o critério lá, eu não lembro exatamente qual é o critério. Tem que estar no penúltimo ano da faculdade. Beleza, está no penúltimo ano, é um curso regular reconhecido pelo MEC, é o que vale. Né? Então, a gente não está... realmente não é algo que a gente leva em conta no nosso processo de avaliação. Mas você falou de carreira, e eu gosto de comentar de um conceito de carreira que é interessante para ajudar a reflexão do jovem. Carreira vem da palavra carrara, em latim, que significa caminho estreito. Era onde passavam os carros de boi, e era um caminho estreito. E a gente tenta nortear a nossa vida profissional e planejar os nossos passos de carreira. E com isso a gente está afunilando as nossas perspectivas e as nossas oportunidades. Hoje a gente vai viver provavelmente 80, 90 anos e a gente vai ter 4, 5 diferentes carreiras ao longo da nossa vida, né? Então fica uma pressão muito grande no jovem com 16, 17 anos de idade escolher o caminho profissional dele, qual vai ser a carreira, que faculdade vai fazer. E eu acho que a gente tem que mudar um pouco desse pensamento, que assim, é a primeira experimentação nesse mundo profissional e não necessariamente o determinante do que ele vai ser para o resto da vida, né? A gente tem gente hoje que atua como engenheiro de software que fez psicologia, né? Quando trabalhei na Novartis, tinha uma gestora minha que tinha feito agronomia. Então, eu acho que assim, a gente tem que olhar muito a questão das competências transferíveis e não só do curso, da formação acadêmica. Eu acho que as experiências práticas, elas vão dando a vivência, elas vão dando o repertório e você vai tendo competências transferíveis que você pode usar em diferentes experiências profissionais ao longo da vida. E um conceito que eu gosto muito é o conceito do pente quebrado. O que significa? Quando você escolhe uma carreira, uma faculdade para fazer, você vai começar a formar o seu primeiro dente do pente, ou você vai ser um I. Então você vai, por exemplo, eu fiz administração de empresas, comecei a formar lá o meu I. Aí eu comecei a trabalhar em RH e comecei a me desenvolver nas minhas competências técnicas de RH. Meu I de administração começou a alongar e engordar, mas eu comecei a ter um pouco de uma visão um pouco mais plural. Então eu aprendi sobre desenvolvimento de talentos, eu aprendi sobre folha de pagamento, eu aprendi sobre remuneração. E aí eu fui tendo uma base do meu pente e fui criando vários dentinhos do meu pente. Então, naquela época que eu trabalhei mais com remuneração, eu tinha um dentinho mais largo e mais profundo desse pente. Hoje eu trabalho menos com remuneração, esse dentinho encolheu, mas tem um outro dente de bancos e fintechs que eu não tinha lá atrás e que eu adquiri. Então, eu convido aos profissionais e aos jovens
a pensar em você mesmo como um pente que tem os dentes quebrados. E você tem intencionalidade de qual é o dente que você quer desenvolver, o que você está fazendo para desenvolver aquele dente, e os dentes eles vão ter diferentes dimensões de acordo com o momento da sua vida e da sua carreira. Alguns vão ser mais compridos, outros eram compridos no passado, mas você parou de olhar para ele e ele vai diminuir, e assim por diante, porque daí você vai criando um repertório, e você não precisa criar uma carreira. Você pode ter o seu portfólio, o seu repertório, que vai te dando opções para você optar por caminhos diferentes em determinados momentos da sua vida e do seu estágio profissional. Perfeito. Isso mostra a sensação da importância da gente formar e caminhar para o que faz sentido no presente. A preocupação com o futuro ela está ficando mais curta. Eu acho que isso a gente tem que aproveitar o lado bom disso. Porque às vezes nossa, o futuro está imprevisível. Às vezes eu falo assim, ainda bem. Porque a gente consegue de fato se concentrar no presente e viver as coisas melhor, né? Suzana, acho que, nossa, foi um epicentro aqui, um grande volume de insights, de coisas interessantes para a educação considerar e somar no debate. E eu acho que a gente fecha com chave de ouro entrando numa parte mais pessoal. E aí eu quero começar te perguntando, especialmente se você tiver uma história para contar, do perfil de jovem talento que brilha os seus olhos. O perfil de jovem talento que brilha os meus olhos é o jovem curioso, o jovem que pergunta tudo, que quer saber, que quer se meter, que quer mais, que gosta de aprender, que está disposto a se jogar de cabeça nos desafios. Esse é o tipo de jovem que brilha meus olhos. Tem alguém que você lembra assim que vale a pena você contar um pouquinho? Olha, eu acho que quanto mais sênior a gente vai ficando na carreira, mais distante dos jovens a gente acaba ficando, né? Então, eu estou cercada de profissionais mais sêniores ao meu redor, mas, eu acompanho até hoje carreira de pessoas que foram minhas estagiárias e que hoje são diretores em outras empresas. Então, acho que quem vem na minha mente é a Marina Orsi, hoje que já é uma diretora de RH numa empresa, mas que eu acompanho a carreira dela desde que ela foi estagiária no meu time. Essa relação de acompanhar me lembra um pouco de professor e aluno também, né? Que você gera um impacto na vida da pessoa, você fica torcendo para a pessoa e feliz com as realizações, né? Acho que essas dinâmicas são parecidas. E aí, Suzana, com tudo que você viveu, que você contou aqui pra gente, se você encontrasse a Suzana aos 14 anos, aquela hora que está fechando o ciclo do ensino fundamental, então a base escolar está se consolidando ali, e começa a vida, que é aqui no Brasil chamado de ensino médio, em outros países de outra forma, mas é quando o jovem começa a olhar para o mundo e tentar se entender no mundo e criar os sonhos dele de realização no mundo. E aí, o que você falaria para a Suzana? Eu falaria para a Suzana, de 14 anos, não tenha pressa, não tenha medo de errar e experimenta. Experimenta, testa, experimenta. Nada é definitivo. Né? Tudo dá para mudar. Então, acho que eu daria esses 3 conselhos para a Suzana de 14 anos. Legal. Acho que já estava bem permeado na fala. Até aqui. E aí, fechando aqui nossa entrevista e conectando com mais emoção aí com a educação, tem um professor ou professora que deixou uma marca em você que você carrega até hoje? Olha, eu vim pensando nessa pergunta, né, que você me deu a dica que você ia me fazer. E tem uma professora, que era uma professora da 4ª série, a dona Carminha, que ela falava para mim assim, o apressado come cru, espera, calma, porque eu estava sempre querendo saber da próxima atividade, o que ia acontecer, fazendo um monte de perguntas. E eu acho que se eu tivesse ouvido lá atrás, né, na 4ª série, talvez eu tivesse sido uma pessoa e uma profissional um pouco menos ansiosa. Então, acho que deixou uma marca e eu lembro até hoje ela falando essa frase no dia a dia. Olha só. Talvez chegue na dona Carminha essa mensagem. Legal, né? Pensar, dona Carminha, o impacto do que você estava falando em alguém que hoje está regendo uma organização de tanto impacto aí no mundo. Suzana, super obrigado. Obrigado pelo convite. Educação é gostoso, né? De conversar. Eu adoro. É um tema que brilha meu olho. Tá bom. Pessoal, então acho que vocês ficaram aqui com conteúdo de muita qualidade. Continue acompanhando os canais da Educa Week. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada.